Durante transmissão do programa Código-Fonte, o embaixador Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores, expôs como o ditador da Rússia, Vladimir Putin, está atuando para ajudar o ditador da Venezuela a se manter no poder, juntamente com outros ditadores, através da disseminação de propaganda, do envio de forças armadas para a repressão do povo e de mobilizações no âmbito das relações internacionais. O diplomata explicou que existe um esforço para impor uma narrativa de que a democracia é uma peculiaridade dos Estados Unidos e que, por isso, quando outros países querem agir em defesa da democracia, estariam agindo como capachos daquele país. Araújo ironizou: democracia não é Coca-Cola. No entanto, toda a propaganda russa, em conjunto com a propaganda chinesa, essa propaganda totalitária, ela faz algumas pessoas acreditarem que democracia, liberdade, justiça, verdade, tudo isso é como se fosse Coca-Cola, um produto estranho que invade outras culturas e que no máximo está bem lá na cultura de origem, mas não teria lugar nas outras. Ernesto Araújo expôs: com isso, se cria essa ideia de, olha, não pode haver uma proeminência dos Estados Unidos. O que isso significa? Significa que não pode haver uma proeminência da democracia. Na prática, é isso que eles querem que signifique. Na prática, é você ter que atar as mãos dos Estados Unidos e de todos os países democráticos para que não trabalhem a favor da democracia em outros lugares. O diplomata explicou que, ao mesmo tempo em que se divulga essa narrativa de que os Estados Unidos não devem intervir, os grandes países totalitários atuam para impor sua própria proeminência. Ele disse: qual é a visão de mundo do Putin? Qual que é o mundo do amanhã que eles gostariam de instalar? Vamos olhar para a Venezuela. Vladimir Putin não só reconheceu imediatamente a vitória proclamada pelo Maduro, sem que aparecesse um único boletim de urna, mas 2 ou 3 dias depois mandou uma carta convidando Maduro para a próxima cúpula dos BRICS em outubro na Rússia. A Rússia está com a presidência dos BRICS. A Venezuela ainda não é membro dos BRICS, mas o país sede tem sempre a possibilidade de convidar outros países. Então, o Putin fez esse convite. Obviamente, é um sinal, e um sinal muito claro. É um sinal de apoio, um sinal de prestígio à Venezuela, ao Maduro mais especificamente. Araújo prosseguiu: em qualquer momento já seria um absurdo convidar alguém com a ficha corrida do Maduro para uma reunião de países que se pretendem decentes. Seria quase uma assunção de que o BRICS não é uma coleção de países decentes, mas neste momento significa, olha, esse é meu cara, e quero colocar o prestígio não só da Rússia, mas do restante do BRICS. Eles estão convidando para uma mesa onde estarão os outros países do BRICS: Índia, China, África do Sul, Brasil, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, Etiópia. Então, o Putin está agindo com o prestígio que a Rússia possa ter, com o prestígio que o BRICS inteiro possa ter, em favor da Venezuela. O embaixador explicou ainda que a ajuda de Putin não é apenas diplomática, mas também se traduz pelo envio de grupos armados para auxiliar na repressão, como o Grupo Wagner. Araújo explicou que o Grupo Wagner é um grupo de mercenários que é contratado pelos países como forma de enviar ajuda armada sem a responsabilidade de enviar o próprio exército. Araújo disse: agora houve um reforço dessa presença e tem imagens por aí de soldados mercenários do Wagner que são, na verdade, a mando de Putin, ali nas ruas, ajudando a bater e prender e matar os manifestantes venezuelanos, junto com soldados de elite vindos de Cuba, que são as Vespas Negras, e esse tipo de gente boa. Então, tem apoio militar, apoio em termos de segurança, repressão, forças de repressão, sustentação diplomática. É uma coisa importante. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa,
pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício ou algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas, após promover uma devassa nas pessoas e empresas no que é conhecido como Fishing Expedition. Os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, muitas vezes sem que a situação dos alvos seja sequer analisada. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves, e o atual relator é o ministro Raul Araújo. A decisão de Salomão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela, ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Importante a gente entender, né? Democracia, por exemplo, né? Democracia tradicional, onde você tem liberdade de escolha, liberdade de expressão, liberdade de associação, tudo isso que não existe hoje na Venezuela, né? São isso valores americanos? Claro que não, né? São uma maneira de estruturar uma sociedade que
é a maneira mais conducente à liberdade que já se encontrou. Não é perfeita, mas é a mais favorável à liberdade. Mas toda a propaganda na época soviética, hoje a propaganda russa, conseguem fazer parecer para alguns que, então, na verdade, democracia e liberdade são valores exclusivamente americanos, como se fosse, né, gostar de jogar beisebol, né, ou pintar de amarelo os ônibus escolares, também tem outros lugares que pintam, né? Fosse uma tradição americana, né, que não está bem nos Estados Unidos, mas que é puramente americana, né? Ou futebol americano, né? Quase não se joga em nenhum outro lugar. Então, né, seriam valores específicos que não há por que outros países adotarem. Isso é uma imensa propaganda, porque isso serve apenas aos tiranos. Falar, quero democracia aqui. Não, mas então, você é simplesmente um cliente dos Estados Unidos, né? Você quer instituições funcionando, com as pessoas votando normalmente, e livre iniciativa, né? Os votos sendo contados, porque nos Estados Unidos já tem uma certa dúvida sobre isso, né? Mas, digamos, o conceito tradicional de democracia. Você é simplesmente, então, um cliente, um serviçal dos Estados Unidos, você quer liberdade. Para você ser um iraniano nacional, orgulhoso da sua pátria, ou um sul-africano orgulhoso da sua pátria, ou um brasileiro orgulhoso da sua pátria, ou um chileno orgulhoso da sua pátria, você tem, então, que gostar de tirania, né? Porque essa coisa de democracia é coisa de americano. Né? Para você ser um uzbek consistente, das raízes uzbeques, você não, gosta de tirania mesmo, né? Democracia é um valor importado, como Coca-Cola, né? Democracia não é Coca-Cola, gente, né? Democracia não é Coca-Cola. No entanto, toda a propaganda russa, em conjunto com a propaganda chinesa, algumas atuam mais em algumas áreas, outras em outras. Mas essa propaganda totalitária, ela faz algumas pessoas acreditarem que democracia, liberdade, justiça, verdade, tudo isso são como se fosse Coca-Cola, né? Que, então, um produto estranho que invade outras culturas e que, no máximo, está bem lá na cultura de origem, mas não teria lugar nas outras. Com isso, se cria essa ideia de, olha, não pode haver, então, uma preeminência dos Estados Unidos. O que isso significa? Né? Significa que não pode haver uma preeminência da democracia. Na prática, é isso que eles querem que signifique. Né? Na prática, você tem que atar as mãos, né, dos Estados Unidos e todos os países democráticos para que não trabalhem a favor da democracia em outros lugares e para que cada vez mais absorvam práticas e simpatias totalitárias dentro deles próprios. Isso é o que está acontecendo. Então, qual que é a visão de mundo do Putin, qual que é o mundo do amanhã que eles gostariam de instalar? Vamos olhar para a Venezuela. Né? Vladimir Putin não só reconheceu imediatamente a vitória proclamada pelo Maduro, sem que aparecesse um único boletim de urna, mas 2 ou 3 dias depois mandou uma carta convidando Maduro para a próxima cúpula dos BRICS, em outubro, na Rússia. Né? A Rússia está com a presidência dos BRICS, enfim, a Venezuela ainda não é membro dos BRICS, mas o país sede, né, tem sempre a possibilidade de convocar outros países, convocar, melhor dizendo, convidar. Então, o Putin fez esse convite. Obviamente, é um sinal muito claro do que com quem ele está. É um sinal de apoio, um sinal de prestígio à Venezuela, ao Maduro, mais especificamente, né, porque foi um convite ao Maduro, né, já como, então, presidente eleito. Né? Então, vai ter uma cúpula em outubro, quero que você venha como presidente da Venezuela. Mesmo que o Maduro perdesse a eleição, ele continuaria presidente até janeiro. Eles têm uma absurdamente longa transição, quase 6 meses. Mas
O certo é que, vindo nesse momento, em qualquer momento já seria um absurdo convidar alguém com a ficha corrida do Maduro para uma reunião de países que se pretendem decentes. Seria quase uma assunção de que o BRICS não é uma coleção de países decentes. Mas, nesse momento, significa, olha, esse é o meu cara, Maduro, esse é o meu cara, é assim que eu acho que deva ser conduzida uma sociedade, uma eleição, do jeito que o Maduro conduziu. Apoio totalmente tudo que ele está fazendo para garantir essa fraude eleitoral. E quero colocar o prestígio não só da Rússia, mas do restante do BRICS, que eles estão convidando para uma mesa onde estarão os outros países do BRICS. Índia, China, óbvio, África do Sul, Brasil, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, Etiópia. Eu quero convidar esse Maduro para se sentar nessa mesa onde ele, de certa forma, receberá as energias de apoio positivas desses outros países. Então, Putin está agindo com o prestígio que a Rússia possa ter e com o prestígio que o BRICS inteiro possa ter em favor da Venezuela. Não é só uma ação diplomática. O Putin mandou lá o Grupo Wagner, já tinha mandado o Grupo Wagner, que é um grupo de mercenários, mas que age de acordo com aquilo que quer o Kremlin, justamente para poder preservar um pouquinho de, como se diz, deniability em inglês, a possibilidade de negar que o Kremlin, que o governo russo está por trás. Então, eles mandam o Grupo Wagner atuar, como já atuou na Síria, como já atuou no Níger, como atua na Venezuela. São mercenários, praticamente todos russos, comandados por russos, com armas russas, mas o governo russo, Putin, fala, não tem nada a ver com isso, eles são um grupo que é contratado pelos países, Na verdade, só vai onde o Putin quer. Estão na Venezuela desde 2019, agora houve um reforço dessa presença, e tem imagens já aí de soldados mercenários do Grupo Wagner, que são, na verdade, a mando de Putin, ali nas ruas, ajudando a bater, prender, matar os manifestantes venezuelanos, junto com soldados de elite vindos de Cuba, que são as Vespas Negras, e esse tipo de gente boa. Então, apoio militar, apoio em termos de segurança, de repressão, de forças de repressão, sustentação diplomática, que é uma coisa importante. Vejam a importância dessa questão diplomática, porque vamos até abstrair de Brasil, que a gente sabe a posição que tem, e vamos falar disso, mas pensa, por exemplo, um país como a África do Sul, tá? Ou a Índia. A Índia, por exemplo, um país que tenta manter bons laços com o Ocidente democrático, embora nos últimos 2 anos tenha, infelizmente, adotado uma aproximação que eu acho muito perigosa para a própria Índia com os países totalitários. Mas porque você pode ser boa gente, mas se você começa a conviver só com bandido, você começa a ter que fechar os olhos para as coisas que os bandidos fazem, começa a ser visto como cúmplice dos bandidos, mesmo quando você não está presente. Então, a Índia hoje, cada vez mais é isso. Eu acho que é uma pessoa honesta que foi morar numa casa, uma espécie de pensão, aí, junto com bandidos, que é coordenada por bandidos. Então, todo dia os bandidos saem para roubar um banco, para fazer um ato de terrorismo. Os bandidos têm um projeto mundial de controlar aquele bairro todo, aquela cidade toda. Essa pessoa honesta não participa desses atos, mas ela continua morando ali, e os bandidos, todo mundo sabe que é aquela casa da bandidagem. Então, a Índia está morando ali, dois outros países muito decentes, Arábia Saudita e Emirados Árabes, países que também estavam se aproximando do Ocidente, que tem uma estrutura institucional obviamente diferente. Eu sei que não é democrática, mas também não é ditatorial, é uma outra coisa. Mas estão lá, agora estão nessa casa, e estão nessa casa que tem essa característica. O Brasil, sim, a gente manteve a presença do Brasil no BRICS durante o governo Bolsonaro, quando eu estava lá, mas esse tipo de comportamento por parte de China e Rússia não era tão explícito,
E mesmo assim, nós já estávamos justamente junto com a Índia, com o plano de baixar bastante a bola do BRICS, né? Baixamos muito a bola do BRICS quando o Brasil foi à presidência em 2019, né? Não quisemos acabar com o grupo, ou seja, sair do grupo, mas justamente usar a nossa presidência para, olha, esse grupo tem que ser muito menor do que se imaginava que ele seria, muito menos ambicioso, nós temos poucas coisas em comum com Rússia, China e Índia, então vamos fazendo uma coisinha aqui, outra ali, então vamos deixar de ter cúpula todo ano, vamos fazer só uma cúpula à margem das Nações Unidas, não precisa ser uma cúpula específica, daqui a pouco, né, a gente queria ir diluindo o BRICS, mas de toda forma não era, enfim, não estavam saindo toda noite para aterrorizar o bairro, agora estão saindo, então a Índia está ali. Então, imagina qual a posição da Índia em relação à Venezuela. A Índia não apoiou Maduro, não reconheceu a vitória de Maduro, né? Certamente estão acompanhando, é importante, é um país que tem uma visão, tenta ter uma visão mundial, certamente eles sabem do que está acontecendo, eles têm olhos para ver, sabem que houve uma fraude gigantesca e que o Maduro está matando as pessoas para preservar essa fraude. Então, a Índia sozinha, certamente não vejo a Índia chegando e falando assim, não, eu estou com Maduro que realmente ganhou a eleição e tal. Não. Agora, vai a Índia lá, vai o primeiro-ministro da Índia para a cúpula do BRICS na Rússia. Né? Aí entra na sala, entra o Putin, né, que é o presidente da sessão, abraçado com o Maduro, chega aqui, Maduro, senta ali o Maduro, com grande honra. O que a Índia vai fazer? Vai sair da sala? Claro que não. Né? Vai levantar a mão e dizer, olha, muito feliz de estar aqui, mas eu não concordo que esse senhor Maduro esteja aqui porque ele roubou a eleição. Claro que não. Então, a presença da Índia, um país imenso, o país mais populoso do mundo, na verdade, e um país ainda democrático, a presença da Índia vai chegar ali e vai ser lida como, olha, no fundo eles estão engolindo o Maduro. Né? Assim como a África do Sul, assim como, obviamente, o Brasil, assim como a Etiópia, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, né? Países que não teriam tanta simpatia assim pelo Maduro, mas vão se sentir, né, digamos, constrangidos a fazer qualquer coisa contra, e a presença deles ali vai, né, sinalizar algum tipo de apoio. Então, o Putin está usando isso em favor da Venezuela. Mas, enfim, então, muito claramente, vejam as ruas da Venezuela, as pessoas sendo perseguidas, saindo ali da manifestação e quando estão um pouco mais dispersas, publiquei um vídeo sobre isso, né? Quando já estão mais dispersas, são seguidas ali por bandos de capangas do Maduro, de moto, e se você ouve na distância sons de gritos, né? Sons de tiros, né? Já tem mais de, parece que 2.000 presos políticos, as contas são diferentes, mas pelo menos 16 pessoas assassinadas pelas forças de repressão do Maduro, desde a eleição do último domingo. Isso é o retrato do multipolarismo do que o Putin quer. Venezuela. A Venezuela é hoje a frente de batalha pelo futuro do mundo. De um lado estão os totalitários, está a Rússia, a China, o Irã, estão terroristas, está o crime organizado, está o narcossocialismo, está o Foro de São Paulo, está a mentira, está a manipulação, está toda essa programação totalitária do mundo. Do outro lado está a decência, a verdade, a liberdade, o povo, as pessoas tentando preservar a sua vida com as próprias mãos. Isso é o que está em jogo na Venezuela. Para entender isso, a gente precisa entender toda a estrutura de poder do mundo hoje, realmente como é jogado esse jogo. Não é o jogo clássico apenas da geopolítica, é um jogo que está na estrutura de pensamento, está na propaganda constante a qual a gente é submetido, está uma grande guerra híbrida que é disputada hoje, e onde o totalitarismo ataca sem cessar a liberdade e a democracia. O que eu proponho é estudar, entender, para poder agir diante dessa estrutura de poder na Academia Folha Política. Na Academia Folha Política eu tenho um programa sobre geopolítica, que é a Agenda 2030, e tenho um curso de logopolítica, que é o estudo através da filosofia, da história, para a gente entender os fundamentos daquilo que está em disputa hoje.
Então, Agenda 2030, curso de logopolítica, existem outros cursos lá, existe um curso sobre juristocracia e várias outras iniciativas. E hoje, especialmente, eu quero oferecer para você uma promoção para a gente poder estar junto na Academia Folha Política com mais facilidade. Você, então, tem a possibilidade de adquirir uma anuidade inteira da Academia Folha Política, pagando apenas R$ 35,00 por mês. Você parcela em 12 vezes, R$ 35,00. Né? Se você quiser adquirir a anuidade à vista, você paga apenas R$ 349,00, ou seja, você ganha 2 meses de graça na Academia Folha Política. Lá dentro a gente não tem simplesmente um esforço teórico, a gente tem um esforço de entender dentro de cada um de nós, do nosso próprio pensamento, né, da nossa própria vida, o que a gente pode fazer para enfrentar isso que está não apenas na Venezuela, está em volta de todos nós, no mundo inteiro, que é um grande projeto totalitário. Precisamos resistir a isso e eu quero oferecer esse instrumento de compreensão e de ação que é a Academia Folha Política, com essa promoção especial, promoção Liberdade para a Venezuela, vamos chamá-la assim, em homenagem a esse povo venezuelano que está lutando, no fundo, por todos nós que queremos a liberdade no mundo.